Olá, boa noite. Meu nome é Diego. Eu fui aprovado no concurso da Cefaz Ceará em 35º lugar, com a ajuda da LS Concursos. Oi, Diego, tudo bem? Olá, Seja tu- bem-vindo à nossa entrevista. muito obrigado. Agradeço aí o convite para prestar aqui meu depoimento para vocês. A gente agradece, né? Parar um pouquinho aí os estudos, você que está em pós-edital ainda, né, para outro Eu ainda concurso, estou, né? sim, Obrigado por ter parado um pouquinho para conversar com a gente sobre a sua aprovação no Cefaz Ceará. Para a obrigado. gente começar, Diego, fala um pouquinho sobre você, da onde você é, a sua idade, a sua formação. Certo. Então, eu tenho 39 anos, né? Eu sou natural de São Paulo, capital. Sou formado em letras, né? Bacharelado em tradução bilíngue, inglês-português. E eu já sou concursado, na verdade, né? Eu sou técnico administrativo do Ministério Público da União. Eu trabalhei por 7 anos em São Paulo, no Ministério Público Federal. E aí depois eu me transferi para Curitiba, né? Onde eu estou trabalhando hoje, no Ministério Público do Trabalho, né? E a minha jornada, assim, na área fiscal começou em 2014, né? Mas, assim, eu sou servidor público desde 2005, né? E aí, em Uhum. 2014, eu fiz o meu primeiro cursinho, na época era presencial ainda, né? Foi na LFG, para analista tributário da Receita Federal do Brasil. E aí, desde então, né, eu venho estudando, né, com mais ou menos afinco aí, né, dependendo se a área fiscal está mais aquecida ou menos aquecida, né? E desde 2014, veja, até hoje, né? Esse ano que eu consegui, né, uma aprovação assim significativa num concurso da área fiscal. Já que a Receita Federal, né, deixou bastante a desejar, eu fiquei esperando por Uh, anos o concurso, né? E infelizmente eu achei que ia sair esse ano, mas não saiu. Enfim, quem sabe no ano que vem, né? Estamos aguardando ainda, né? É, estamos aguardando. Mas, Diego, me fala assim, desde que você começou, né, quando você se formou em Certo. letras, você Uhum. já pensava em concurso público? Sim, antes de me formar em letras, eu já era concursado, né? Na verdade, eu tomei posse no Ministério Público Federal em 2005. E daí, eu tinha feito alguns cursos antes, comecei 4 cursos, né, de graduação e desisti de todos. Fui uma pessoa bem indecisa, né? E aí, depois que eu entrei no Ministério Público, aí eu pensei que, enfim, valeria a pena fazer um curso mais curto, só visando mesmo a obtenção do diploma, né, para eu poder prestar outros concursos de nível superior, né, porque até então eu tinha nível médio apenas, né, e aí eu precisava realmente do diploma para prestar outros concursos. Então, na verdade, essa foi a minha maior motivação, assim, eu precisava finalizar um curso para poder prestar os concursos que eu queria. E aí eu tinha que escolher, Uhum. até pensei em fazer direito na época, né, no começo ali da minha carreira, mas aí eu acabei desistindo e fiz um curso, assim, mais curto, né, para eu poder começar a me preparar o quanto antes, né, para os concursos da área fiscal aí. Uhum. Me fala um pouquinho, assim, de forma resumida, os concursos que você já fez, né? Aí você vai falando para mim também como é que veio vindo o seu desempenho, né, neles. Sim, eu não posso dizer que eu tenho uma vasta experiência, assim, em concursos, né, além desse do MPU, né, eu acho que na época, lá atrás, em 2000 eu prestei em 2004, né, depois desse foi o primeiro concurso que eu prestei e eu fui aprovado. Primeiro concurso assim, que eu prestei Caramba! na vida, foi. Inclusive, uma curiosidade, eu achava difícil na época, assim, eu via, assim, que no edital iriam cair várias matérias de direito, né, e eu não era formado em direito, eu falei assim, nossa, isso daqui não é para mim. E aí eu lembro que na época eu fiz um cursinho presencial na central de concursos, na época era bem, bem famosa, né, e aí a funcionária da recepção, ela me falou, não, eu ia, acho que fazer da caixa, era um concurso mais fácil lá para mim, né,
E aí ela falou, não, olha, estamos com matrículas abertas para esse cursinho preparatório, para esse cargo é top, faz esse, não faz da caixa não, esse daqui é melhor, tal. Aí ela acabou me convencendo, né, mas você vê que às vezes as pessoas precisam falar pra gente que a gente é capaz, né, que a gente consegue, porque às vezes a gente não acredita, né, nosso próprio potencial, assim, isso foi bem curioso. Eu acabei fazendo, no começo eu tive muita dificuldade com as matérias de direito, mas aí deu tudo certo. E aí, depois desse, eu acho que eu prestei mais. Era auxiliar de promotoria no Ministério Público. Eu até fui aprovado, mas enfim, a remuneração era inferior à do Ministério Público, né? Eu acabei. Nem sei se eu fui nomeado ou não fui, eu acabei não acompanhando. E assim, depois, né? Aí eu fui nomeado, tomei posse. E aí eu fiz a minha graduação em letras, e aí eu fui. Eu me formei em 2011. Aí em 2014 eu comecei, né, a minha preparação para a área fiscal. E em 2016 eu resolvi prestar um concurso, porque eu estava muito tempo sem prestar, né. Concurso eu precisava, enfim, de ritmo de prova, enfim, precisava de experiência, né, porque eu tava muito só estudando e não, enfim, treinando e não ia para o combate, né. E aí eu prestei o concurso para analista judiciário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em 2016. Aí eu fui aprovado em 44º lugar. Esses dias que eu fui procurar, entrei no site do TRF e tal para ver qual, eu nem lembrava, né, qual que tinha sido a minha classificação e para ver quantos chamaram, né, quantos foram nomeados e tal. E assim, para minha surpresa, eu vi que 37 foram nomeados. Eu nem estava acompanhando mais, né? Numa dessas eu sou nomeado e nem fico sabendo. Por que que eu É descobri verdade. isso? Porque eu não sei nem se vai contar como título, mas, né, eu fui atrás, já pensando na próxima fase do concurso da Cefaz Ceará, né, que ainda tem avaliação de títulos. De repente, né, me ajude essa aprovação aí. E aí, no ano seguinte, em 2017, teve o concurso para analista judiciário também, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, no Rio, né? Era Rio e Espírito Santo, acho que pega ali, Segunda Região. E eu fui aprovado também, aí nesse acho que eu fiquei em centésimo, alguma coisa. Mas esse eu também não acompanhei, eram poucas vagas, né? Porque geralmente esses concursos de tribunal, para analista judiciário na área meio, eles chamam poucos, né? São poucas vagas, eles nomeiam pouco. É mais mesmo para a área fina, né? Analista processual. Mas assim, eram cursos bons e eu me sentia preparado, sabe? Aí eu resolvi prestar. E aí, o que aconteceu? Em 2017, virei a chave, assim, foi um marco na minha preparação, porque até então eu tava me preparando para ser analista tributário da Receita Federal do Brasil, e daí eu comecei a fazer coaching, né? E aí eu falei pro meu coach, tal, que eu estava estudando para analista da Receita, ele falou, olha, eu me recuso a fazer coaching com você para analista tributário, porque ele fez um teste de nivelamento lá comigo, alguma coisa que o valha, né? E ele falou assim, não, meu amigo, você precisa se preparar para auditor fiscal, não analista. Para analista você já está preparado, você não precisa me pagar para eu te orientar, né, nos estudos para você virar auditor. Não, para você virar analista, perdão. Vamos começar a estudar para auditor. E aí ele me convenceu de novo, né? Lembrando lá atrás, a funcionária lá do cursinho falou: não, presta para esse daqui, você consegue e tal. Até então eu falei: não, não é para mim, eu acho que eu não tenho perfil para ser auditor, né? Mas aí ele me explicando um pouco mais, o coach ele é auditor, né, da Receita. Ele me explicou um pouco mais sobre como era o trabalho. Então ele falou assim: olha, amigo, não importa teu perfil, tem perfil para tudo lá na Receita. Então bora partir para cima. Então, aí eu comecei em 2017, assim, a me preparar para a Receita Federal, para auditor fiscal da Receita Federal. E aí, né, enfim. Aí eu precisava me manter motivado, né? Como você sabe, a Receita Federal não teve mais concurso, né? O último para auditor fiscal foi em 2014. E aí, depois de alguns anos, assim, o meu ritmo foi diminuindo um pouco, porque não tinha nenhum sinal de que ia sair o concurso da Receita, né? E aí eu comecei a ampliar o leque. Eu falei assim, a partir de 2020, que inclusive 2020 não, desculpa, 2018, que eu comecei a fazer consultoria com a LS, aí eu pensei,
por que não prestar para outros fiscos, né? Para fiscos estaduais e municipais que pagam tão bem ou até melhor do que a Receita Federal do Brasil, né? E daí também foi uma guinada, assim. Aí eu comecei a estudar também para os fiscos estaduais e municipais. Perdi aquele preconceito, né? Aquela idolatria pela Receita Federal. E aí eu resolvi também prestar tudo que aparecesse, né? Nem que fosse só para ganhar experiência mesmo. Mas enfim. Tudo na área fiscal, né? Tudo na área fiscal. Você já tentou outras áreas também nesse meio tempo? Não. Só aqueles 2 concursos para o tribunal, né? Em 2016 e 2017. Mas aí depois eu não prestei mais nenhum. Os últimos concursos que eu prestei foram da Cefaz Ceará e Cefaz do Espírito Santo, né? Que foi 2 semanas depois desse da Cefaz Ceará que eu fui aprovado. Inclusive eu também fui aprovado nesse do Espírito Santo, só que eu fiquei um pouquinho mais atrás, eu tive pouco tempo para me preparar, né? Tive só 2 semanas. Acho que eu fiquei em centésimo quadragésimo, uma coisa assim. 44º, eu não lembro exatamente. Isso foi só o resultado da objetiva, ainda vai ter o resultado da discursiva, enfim. Agora, Diego, quando você entrou na LF lá em 2018, o que você buscava, né? Qual era a sua dificuldade ali que você enfrentava que fez com que você buscasse uma orientação de estudos? Eu acho que assim, eu sou uma pessoa bastante disciplinada, né? Mas eu tenho um pouco de dificuldade e preguiça também, vou confessar, de pesquisar melhor material que está disponível no mercado, sabe? E também muita dificuldade de montar um plano de estudo. Eu sempre achava que eu ia deixar alguma coisa importante de fora. Eu tinha muita dificuldade com as revisões também, sabe? A gente sabe que tem lá uma periodicidade que você tem que rever aquela matéria para não cair na curva de esquecimento lá, enfim, tem toda uma ciência por trás, né? E daí acho que foram os motivos, assim, pelos quais eu procurei a LS. Assim, porque eu já tinha feito coaching, mas assim, eu achava que eu não precisava mais desse serviço de coaching, porque eu acho que coaching é mais indicado para quem está começando, né? E não era o meu caso, assim, eu já tinha um nível bom em várias matérias básicas, assim, e aí eu achava que eu só precisava mesmo de um plano de estudo, né, uma pessoa que me mandasse lá toda semana, me cobrasse, e não mais do que isso, não precisava ninguém para pegar na minha mão e me carregar, sabe? Eu precisava, assim, eu só precisava que me mandassem o que eu tinha que estudar, né, por qual material, e aí o resto ficava por minha conta, eu sabia que eu ia dar conta. O seu professor orientador foi o Thiago Castro, né? Isso, Thiago Castro. Me fala um pouquinho como é que era a interação entre vocês, né? Vocês falavam mais pelo WhatsApp, por e-mail, ele te cobrava muito, como é que era? O Thiago Castro não precisava me cobrar nada, porque algumas vezes eu mandava adiantado ainda análise de desempenho lá, eu preenchia lá a análise de desempenho, a meta da semana, ele nunca precisou me cobrar. Às vezes ele até brigava comigo, não sei se ele tá me ouvindo, não, vai ver depois, né? Às vezes ele até brigava porque eu queria adiantar as metas e ele falava que não adiantava as metas para ninguém, que eu não podia ficar adiantando toda semana. Só numa situação específica lá que eu precisei fazer uma cirurgia, né? Uma semana que ele quebrou meu galho, mas no geral ele não fazia isso não. E a nossa interação era mais era e continua sendo, né? Porque eu ainda tô sendo orientado por ele, né? Pelo Telegram, né? E por e-mail também, mas assim, principalmente pelo Telegram. Um aplicativo de mensagens instantâneas. Entendi. Me fala um pouquinho da sua rotina, né, de estudos. Você está conciliando com o trabalho, né? Sim. Os seus estudos. Isso. Como é que você faz? Você prefere acordar mais cedo, estudar na parte da manhã, prefere estudar à noite? Como é que é a sua rotina de estudos? Tá. Eu não gosto de acordar cedo. Acho que cada um tem um ritmo, né? Eu não funciono muito bem de manhã, então eu prefiro ficar até mais tarde estudando e poder me dar o luxo de acordar um pouquinho mais tarde, né? Eu começo a trabalhar às 9, aí eu acordo às 8h30, já que eu tô fazendo
home office ainda, né? Não voltei a trabalhar presencialmente. Então eu acordo, aí eu consigo acordar umas 8h30, tomo meu café e aí começo a trabalhar. E daí eu começo a estudar à tarde, que daí eu já tô bem acordado, bem desperto. E aí eu vou até 2 horas da manhã, da madrugada, às vezes até passo um pouquinho. Ah, então você é mais da noite, né? Você estuda Sim, mais à bem, noite. bem mais, bem mais. Ah, aham. E como é que você faz para ajeitar o seu material de revisão? Você prefere fazer resumos? Você prefere fazer marcações? O que mais você mais se adaptou, né, em em ajeitar o seu material para revisar depois? Certo. Bom, no pré-edital, eu fazia marcação no próprio PDF mesmo, e daí quando eu ia revisar eu acabava só lendo, né, ali o que eu tinha marcado. Às vezes eu fazia uma anotação ou outra no próprio PDF mesmo, mas eu não criava um arquivo assim com aquele material resumido, sabe? Eu Uhum. até poderia ter feito isso na época, mas eu acabei não fazendo e não achei eu não senti necessidade de fazer depois começaram a sair os concursos aí no pós-edital também não tinha muito tempo hábil para fazer isso, né? E aí eu acabava minha revisão basicamente é leitura de lei seca, né? Resolução de exercícios e eu crio assim arquivos mais assim com fórmula, sabe? Ou então aqueles bisus de véspera, né? Aquelas coisinhas que a gente esquece, né? E vale a pena dar uma olhada na véspera da prova, uns 2 dias antes da prova. Mas assim, eu não tenho resumo, arquivo com resumo do material, não tem nada disso. O meu resumo está no próprio material mesmo, né? Muitas vezes eu uso até resumo do professor, né? Tem alguns professores com resumos bem bons, assim, no próprio material mesmo, eu uso o próprio resumo do professor, mas eu não crio o meu próprio resumo, não. Não sei se isso é uma falha, enfim. Talvez para os próximos eu possa repensar a estratégia, né? Aham. Me fala aí, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade no decorrer dos seus estudos? Continua sendo direito? Não, não, não. Assim, no geral, desde de que eu comecei a me preparar para o concurso, ou especificamente em relação ao Cefaz Ceará? Porque esse edital foi uma loucura, né? Do Cefaz Ceará, esse Me fala um edital. pouquinho do Ceará, do Cefaz Ceará. A Tá. dificuldade que você teve ali, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Foi macroeconomia. Macroeconomia. Aquela. Tem até. Nossa, era muito difícil. Um assunto, assim, um tópico específico de macroeconomia não era toda a matéria, né? Mas aquela parte de curva ISLMBP, nossa, aquilo lá, eu brincava com os meus amigos que era uma masturbação mental, né? Meu Deus, era muito difícil entender aquilo por PDF. E eu não recorria às videoaulas, né? Então eu tinha que dar um jeito de enfiar aquilo na minha cabeça. Eu deveria Mas ter vem cá, desenhado mas as é uma curvas. curiosidade, né? O É. que que você fez para melhorar nela? Era muita. Eu refazia os exercícios, relia a explicação do professor. O professor era muito bom, né? O Celso Natali, que fez o PDF. Ele explica muito bem, é um desafio muito grande explicar aquilo por PDF. Mas, assim, ele conseguiu, assim, sabe? Pelo menos para mim, o material foi eficaz, assim. Eram muitos gráficos, muitos por meio de gráficos mesmo, né? Eu tentava desenhar, eu li assim, o que que é isso? Então eu vou tentar desenhar. Daí dava certo. Então foi acho que dessa forma que eu consegui assimilar o conteúdo, sabe? E daí eu via que eu conseguia resolver as questões, aí aumentei meu percentual de acerto, e aí eu fiquei mais confiante. Inclusive na prova caíram acho que umas 2 questões dessa matéria e eu acertei. E não foram fáceis. Eu fiquei bem feliz, assim, porque foi um desafio muito grande para mim, né? Assim, me ver obrigado a aprender uma matéria com a qual eu nunca tive contato num pós-edital. E num pós-edital como você faz Ceará, que né, veio tanta matéria nova, né, que nunca ninguém tinha estudado, né?
sociologia do direito, né, as administrações lá, geral, pública e, enfim, educação fiscal e lei de mediações, assim, umas coisas muito diferentes, né. Mas Uhum. essa matéria com certeza foi a mais desafiadora de todas. Claro que, assim, tem outras dificuldades também. Eu tenho dificuldade em estatística, contabilidade de custos tem um assunto específico, até contabilidade geral tem alguns tópicos lá que são um pouquinho complicados, mas eu acho que nada superou, assim, macroeconomia, para mim, né? Uhum. Ô, Diego, aquelas análises de desempenho da LS, né, que vocês estão sempre preenchendo ali para o professor poder ver como é que vocês estão evoluindo nas matérias. Me fala um pouquinho o que você achou de poder acompanhar ali o seu desempenho nas disciplinas, poder acompanhar também, poder se comparar com outros alunos que estão na mesma meta que você. Me fala um pouquinho o que você achou dessa análise de desempenho da LS. Análise de desempenho eu acho que todo mundo fica ansioso, né, para ver, tem uma análise que é feita, acho que de 4 em 4 semanas, né, a cada 4 metas. E daí ela mostra os gráficos, né, a sua média, a média dos outros alunos e tal. E eu ficava muito ansioso, né, eu queria ver evolução. Então, toda vez que eu ia preencher, às vezes eu preenchia uma meta e não ficava tudo verdinho, né, tinha algumas matérias lá que ficavam abaixo dos 80% e tal, eu ficava meio chateado. Mas aí no cômputo geral, no cômputo geral, lá na análise do desempenho, aí meu rendimento sempre ficava acima dos 85%. Então, eu achava que eu estava no caminho certo, né? Tava lá a indicação de excelente. Então, o que importava era isso, né? Às vezes você não precisa ser excelente em todas as matérias para passar no concurso, né? Mas eu acho que você precisa conseguir, de repente, compensar noutra matéria que você tem um pouco mais de dificuldade com outra matéria que você tem mais facilidade, né? Uhum. Essas cores que você comentou mexe um pouco com o psicológico dos alunos, né? Muito, muito mesmo. Assim, eu lembro que eu falei da minha dificuldade de pontuar em macroeconomia. Teve uma meta de macroeconomia que acho que eu fiquei com 57%, já estava no vermelho já, eu fiquei bem preocupado. Mas aí eu sou muito movido a desafio, né? Eu falei assim, não, eu vou aprender essa matéria. E daí eu fui melhorando, semana a semana foi aumentando aquele percentual lá. Eu cheguei acho que na penúltima semana de prova já com um percentual de 85, 90% em macroeconomia. Melhorou bastante. Sim. Você é ansioso nos estudos? Você Eu sofre sou, com ansio... ansiedade? eu sou ansioso para tudo, não só para os estudos. Eu sofro bastante. E como burlar isso? Para não te prejudicar tanto, né? Olha, é complicado. Eu tento, por meio. Eu acho que a rotina, nosso estilo de vida, né, a nossa rotina, ela pode ser uma aliada muito grande, né, nos estudos, assim. Então eu procurava me exercitar bastante, assim, né, eu não deixava de lado essas atividades que eu acho que são muito importantes. Nem que eu não tivesse tempo. Às vezes no pós-edital do Ceará vinha a meta com 23 tarefas, era um absurdo, assim. Às vezes eu não tinha tempo de ir para academia, então eu fazia qualquer coisa em casa, assim, uma flexão, uma abdominal, entendeu? Isso já dá uma oxigenada no cérebro, você já fica mais relaxado, né? Às vezes quando eu me sentia muito ansioso, eu parava, escutava uma música, né? Via uma notícia e assim, tinha esses truques aí para me ajudar a diminuir a ansiedade. Às vezes até, né, conversar com alguém, né, para um pouquinho, tá muito ansioso. Às vezes eu ficava porque eu achava que não ia dar conta de estudar tudo. Eu sempre ficava mais ansioso no começo da semana, que é quando chegava a meta, né? Então, uma ideia, às vezes, eu dormia até mal. Quando eu sabia que a meta ia ser disponibilizada de madrugada, geralmente de segunda para terça, eu dormia até mal, né? Eu falei assim, meu Deus, eu preciso acordar mais cedo para já dar um gás, porque talvez eu chegue no fim de semana, eu fico com a corda no pescoço, não vou conseguir cumprir a meta. Então, era toda semana isso, né? Mas aí, eu procurava sempre, assim, no começo da semana, fazer uma carga horária nos primeiros dias assim, da semana mais alta para eu não ficar tão ansioso no final mais pro final da semana, entendeu? Daí até para eu ter tempo de
atacar algumas dúvidas pontuais ali de umas matérias que eu não consegui dar muita atenção durante a realização das tarefas, né? Mas é basicamente isso, assim, quando eu me sentia muito ansioso, eu parava um pouco, aí fazia alguma coisa para me distrair, né? Atividade física ajudou muito também. E para se manter motivado, o que te dava motivação para continuar estudando? Você tinha alguma motivação? Tinha. Ia lá no portal da transparência, via quanto que o auditor tava recebendo, o auditor da Receita. Aí quando eu vi aquela remuneração de 5 dígitos, eu não, isso daí é o que eu vou ganhar daqui a alguns meses, então vamos lá, força. Aí partia com tudo pra cima da meta, isso é o que me dava a maior motivação. Cada um tem uma motivação, né? O meu era financeiro. Ah, mas é uma boa tática. Ô, Diego, me fala um pouquinho É. como é que é a sua família, se você teve o apoio dela, como é que ficou a sua relação com seus amigos, porque a gente sabe que o concurseiro é um pouco isolado, né? Como é que ficou a sua vida pessoal Bastante. com relação aos seus estudos? Então, eu moro em Curitiba, né? Eu tô aqui desde 2014 e você sabe que a decisão de me mudar também foi estratégica, sabe? Pensando também em focar mais nos estudos, né? Eu sabia que o povo curitibano era mais fechado, era mais na dele, né? E aí eu pensei, eu vou para Curitiba, lá vou me deixar quietinho estudando, né? Então, não vai ter aquele assédio dos amigos todo fim de semana, vamos sair para beber, vamos para balada. Então, assim, inclusive isso me tirou do foco em São Paulo, aí foi uma mudança radical que eu fiz mesmo. Não, né? Assim eu não vou passar no concurso. Então, essa minha mudança de cidade também foi estratégica, pensando nisso, né? E a minha família toda é de São Paulo, né? Eu, a princípio, me vi sozinho por algum tempo em Curitiba, mas aí meu primo, que é servidor público também, ele conseguiu transferência, ele já trabalhava, ele é delegado da Polícia Civil, né? Trabalhava no interior do Paraná, ele conseguiu transferência para Curitiba, então a gente se vê todo fim de semana. Ele me ajudou bastante aí nesse processo, né? Porque a gente não dá, a cabeça não aguenta, né? De domingo a domingo, estudar, estudar, estudar. Por mais que a gente esteja num ritmo de pós-edital, eu acho que chega uma hora que a gente também tem que dar uma parada de umas 2, 3 horas no sábado à noite e fazer alguma outra coisa, né? Eu vejo isso como uma estratégia também, né? Para você conseguir manter a motivação, conseguir se manter focado nos estudos. E ele me ajudou bastante. Então, claro, tive muita ajuda da família também. Os amigos é aquela coisa, é como você falou, né? O concurseiro, ele vira um ser antissocial, né? Muitas vezes, porque não tem como conciliar, infelizmente, né? E se você pegar um concurso que foi tão atípico, né? Como o do Cefaz Ceará, daí isso só agravou um pouquinho mais a nossa situação, né? Então, não tinha muito tempo mesmo. Eu ficava semanas sem falar com os meus amigos de São Paulo. Mas assim, eles já me cobravam, eu já respondia pedindo desculpa, falando assim, vocês sabem que eu tô estudando para um concurso e assim, tá muito puxado, eu realmente não tô conseguindo ter tempo para falar com todo mundo, enfim, espero que vocês entendam, e eles entendem, claro, né? Só que é amigo de verdade, né? Para entender essa É, situação. É, mas a tática foi boa, né? De fugir deles, né? fugir, Ficar pois é. longe aí para poder se concentrar. Legal. Infelizmente foi necessário, né? Eu Aham. acho que deu certo a estratégia. Eles continuam meus amigos, né? Vez Isso ou é outra eles. importante. Eu vou, sempre que eu posso, eu vou para São Paulo, né? Tenho família lá, minha mãe, enfim. Aproveito para visitar todo mundo. Eles, assim, situações normais, né? Eles vêm me visitar também. É claro que agora não dá e eles entendem. Mas, enfim, tá tudo certo. O Diego, como é que você era assim em relação com as redes sociais? Você tinha um problema com rede social, assim, de perder muito tempo? Ah, eu não sei se era um problema, mas eu dedicava um tempo razoável, assim, para as redes sociais, né? Eu não ficava nem uma semana sem postar alguma coisa e aí depois que foi publicado o edital, eu parei assim radicalmente, sumi
né? As pessoas mandavam mensagem, o que aconteceu? Achava que eu tinha, né, eu tinha ficado doente, ou sei lá, tinha acontecido alguma coisa comigo, mas aí depois de algumas postagens lá que eu estava estudando para concurso, as pessoas entenderam que eu estava longe das redes sociais para me dedicar ao concurso. Mas não foi um problema, não foi uma dificuldade, assim. Eu sabia que era algo provisório em prol de um objetivo maior, né? E, enfim, eu também nunca fui, assim, viciado em redes sociais, sabe? Ficar postando o tempo todo, né? Cada passo que eu dou tem pessoas que são um pouco assim, né? Aham. Então, assim, não foi tão difícil para mim, porque como eu não era tão aficionado assim, foi um processo mais tranquilo. Bom, você me falou que você é muito ansioso, né? Só. Então, e já que essa prova do Ceará foi um pouco atípica, eu queria saber como é que estava seu emocional para essa prova. Você foi nervoso, foi ansioso para ela? Fui. Fui sim, bastante. Aí, né, é tudo uma programação mental que a gente tem que fazer, né? Eu sei que eu sou assim, eu preciso desenvolver ferramentas para lidar com isso. Então, eu fui para a prova assim com o espírito, se não der, tudo bem, né? Não é a única oportunidade da minha vida, a área fiscal está aquecida, vão sair outros concursos, e eu fui com essa mentalidade, para eu conseguir fazer uma prova tranquilo, entendeu? Porque se eu me colocasse sob muita pressão, assim, eu sabia que não ia dar certo. Uhum. Agora, mas você foi confiante para essa prova ou eu acho que você tinha aquele pensamento ali que tinha que revisar mais, estudar mais? Como é que foi sua confiança para ela, da sua preparação para ela? Olha, eu acho que a gente nunca se sente 100% preparado, né, para uma prova. Sempre tem alguma coisinha ali que você fica meio com o pé atrás, você, eu acho que eu não tô, né, tão bem preparado, eu poderia ter estudado um pouco mais disso, né. Então, assim, falar para você que eu estava 100% confiante é mentira. Mas eu estava. Eu achava que eu tinha feito o meu melhor. Eu tinha cumprido aí Uhum. todo o planejamento da LS, né? Não atrasei nenhuma meta, eu cumpri todas as tarefas. A única coisa que eu não fiz, vou ser sincero, foram algumas tarefas opcionais, porque era uma loucura, era muita matéria, já eram, né, quase 24 tarefas na semana e ainda vinham aquelas tarefas opcionais, aí eu falei, não, aí eu tenho que priorizar realmente o que é importante, né? Uhum. Eu não fiz 100% planejamento, mas eu posso dizer que 98% eu fiz. Mas não sei se, às vezes um pouco de insegurança também, né? Eu acho que no final eu estava até mais preparado do que achava que eu estava, sabe? Para fazer a prova. Se algumas Uhum. matérias, a gente não sabia quantas questões eram, né, por disciplina. Então, assim, infelizmente o CESP acabou cobrando muitas questões de algumas matérias que, né, na visão aí dos professores não tinha muita importância, né? Aham. Então, e aí eu acabei não estudando tanto essas matérias e isso acabou comprometendo um pouquinho no final. Nem tanto, né? É. Mas Me fala um pouquinho da sua véspera de prova. Você preferia estudar ou preferia descansar a mente? não, eu percebi que não dá para descansar, só dá para descansar assim. Sábado, 6 horas da tarde, aí para com tudo, entendeu? Aí você descansa a cabeça, mas até lá, é muito importante. Quanto mais. Eu acho que na reta final, na semana final, antes da prova, o quanto mais você puder revisar, né, do maior número de matérias possíveis, é melhor, porque vai ficar mais fresco na sua cabeça, você vai conseguir lembrar na hora da prova, entendeu? Então não dá para desacelerar na última semana, não. Muito menos na véspera. Na véspera tem que pegar aqueles bizus de véspera lá, né? Aquelas coisinhas que a gente costuma esquecer, as fórmulas, né? Alíquotas, né?
são informações que a gente precisa rever, sim, um dia, 2 dias antes da prova, porque senão corre o risco sério aí de esquecer na hora da prova. Aham. Então assim, é um dia de bastante estudo, é um dia normal, um dia antes da prova, só que é um dia que é mais curto, né? Daí, quando dá 6 horas, assim, aí realmente é o momento de descansar um pouco a cabeça. Assistir um filme, né? Enfim, ouvir uma música, né? Bater um papo com algum amigo, para dar uma desbaratinada aí, porque senão também não adianta você se preparar tanto e chegar no dia da prova exausto, né? Aí... É verdade. Diego, o ALS Concursos, ela oferece para os seus alunos, ela sempre envia, né, é aquela estratégia de prova, né, que são aquelas dicas na ordem da resolução das questões, no controle de tempo. Uhum. Eu queria saber se você chegou a usar essas estratégias ou se você já tinha já o seu jeito próprio de fazer prova. Tá. Eu usei como um norte, sim, para responder, né, na hora da prova. Eu tentei seguir, né, a ordem lá indicada pela LS, mas no final eu acabei não conseguindo, né, seguir a risca, porque eu percebia que algumas matérias que estavam indicadas para serem as primeiras ali, eu não estava conseguindo desenrolar algumas questões, daí isso estava me deixando um pouco nervoso, inseguro, e aí eu pulava. Aí eu falei assim, eu vou tentar uma matéria que eu tô me sentindo mais confiante. Não necessariamente era aquela matéria indicada para começar a prova pela LS, né? Eu acho que aí é muito Uhum. pessoal também, né? Uhum. Depende muito aí da tua confiança e do teu conhecimento em cada disciplina. Mas assim, o tempo me ajudou, assim, ó, eu sabia mais ou menos quanto tempo eu tinha que gastar por disciplina aí, né? Esse cálculo me ajudou bastante, mas a ordem das disciplinas eu não segui, né? Eu tentei mais ou menos assim seguir, mas eu acabei não conseguindo na hora da prova, justamente por causa disso que eu te falei. Uhum. Se a gente fosse fazer uma análise assim da sua trajetória como concurseiro, tem alguma coisa que você não faria se fosse começar a estudar agora? Você não faria ou faria diferente? Ah, bom, eu te falei dos meus resumos, né? Que não são resumos. Eu acho que investir um tempo maior nisso. Eu acho que vale a pena. Né? De repente, se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu anotaria mais, eu acho que você consegue fixar melhor quando você escreve. Né? Eu percebo isso nas redações, né? Quando eu faço alguma redação, uma tarefa de discursiva, aquele assunto específico eu consigo assimilar muito melhor depois que eu escrevo sobre ele. Né? Então, se eu tivesse começando agora, eu acho que eu investiria um tempo maior nisso, né? E capricharia mais aí nos meus resumos. Uhum. Agora me fala uma coisa, que é a parte assim que todo concurseiro sonha, que é ver o nome ali na lista dos aprovados. Você consegue descrever a sensação? Eu tô lembrando aqui quando saiu o resultado e o Thiago me mandou mensagem, eu nem tinha visto qual tinha sido a minha classificação ainda. Eu fiquei muito nervoso, eu comecei a tremer e assim, eu lembro que eu chorei, eu gritei, eu corri pela casa, enfim, nossa, é uma sensação inexplicável, assim. Há muito tempo que eu não sentia isso, já não foi uma experiência inédita na minha vida, né? Mas, poxa, de técnico administrativo para auditor fiscal, vamos combinar que é uma diferença grande, né? É. E foi uma sensação, assim, mágica, foi incrível. Eu acho que tem que comemorar mesmo, porque foi muito difícil mesmo, né? Eu te posso dizer que foi até uma façanha, assim, porque no começo, quando saiu, eu tava bem, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta, não, mas aí, conversando com o Thiago e tal, não, bora, vamos encarar, você tá com uma base boa, vai dar certo. Mais uma vez, alguém precisando me falar, né? Porque eu não tava acreditando. Mas Uhum. é incrível a sensação de ver seu nome lá na lista dos aprovados, é muito gratificante, né? Porque daí você viu que
todo o seu esforço, todo o sacrifício, né, valeu a pena, você foi recompensado por isso. É verdade. Vem aquela, vem todo aquele pensamento, né, vem tudo à Passa um, tona, né, do que você já passou, né, passa um filme. passa um filme de todos os momentos de dificuldade, todas as adversidades, todos os obstáculos que você teve que superar, e não foram poucos, sabe? Daí é emocionante mesmo, não tem como você não se emocionar. É como um prêmio mesmo, né? Pelo esforço. E daí você vê que você estava no caminho certo e que valeu a pena todo o sacrifício, né? É verdade. Ô Diego, você indicaria a LS concursos para quem está em busca de uma carreira pública? Ah, com certeza. Com certeza. Eu até comentei com uma amiga outro dia que eu não me vejo mais assim estudando sem a LS, sabe? A LS foi muito importante assim na minha trajetória, né? Até a aprovação na Cefaz, a LS foi essencial, assim, eu recomendaria de olhos fechados. Vamos fechar com um conselho? O que que você poderia deixar de conselho para quem ainda está estudando, para quem ainda está tentando aí uma vaga, tentando a aprovação, né, no concurso público? O que você poderia deixar de conselho? Eu acho que o melhor conselho aí é realmente não desistir em momento algum, né? As pessoas às vezes ficam em dúvida, né? Enfim, será que vai dar certo? Olham aquele edital assim, parece que é um monstro, né? E você nunca vai conseguir atingir aquilo, parece algo assim muito distante. Mas assim, as pessoas têm que entender que é um processo, né? Como costumo dizer, é uma maratona passar em concurso, né? Não é uma corrida de 100 metros. E por mais que seja um chavão, assim, é mais pura realidade. Eu acho que é 99% transpiração, 1% inspiração. Então, assim, precisa ter disciplina e precisa querer muito, né? Você precisa sonhar com o concurso, acordar pensando no concurso, respirar o concurso e abdicar, obviamente, de muita coisa em prol desse objetivo. Mas que no final dá certo, vale muito a pena e é muito gratificante. Eu acho que é isso. Ai, valeu, Diego. Olha, eu quero te agradecer a entrevista por ter parado um pouquinho os seus estudos, né? Que você está no pós-edital aí. Mas, assim, foi muito bacana poder conversar com você, saber das suas experiências, né? Da sua rotina de estudos. Eu quero aproveitar também para te dar os parabéns, né? Pela sua aprovação, que você seja nomeado logo, que é o que todo concurseiro aprovado espera, né? Se Deus E quiser. que você seja muito feliz no seu novo cargo. Boa sorte também nos próximos concursos que você vai prestar, tá bom? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Juliana. Um abraço. Pessoal, a nossa entrevista está terminando aqui. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.